Olá, santa noite para você e para sua família. Obrigado por estar conosco nesta live especial dos 35 anos. Eu peço que você compartilhe essa transmissão. Tentarei ser breve, porque a noite vai ser cansativa por causa da viagem de amanhã, mas vamos na fé que tudo vai dar certo. Deus abençoe a você que está chegando para acompanhar essa nossa transmissão especial. Que Deus abençoe a todos nós, Nossa Senhora nos proteja e nos conceda sempre a graça da sua presença. Sábado passado, na nossa primeira live especial dos 35 anos, nós contei a história de como tudo começou, né? E tivemos a participação do padre Gabriel Vilaverde e também da Viviane lá de Aracaju. Portanto, hoje não vou voltar, né, ao assunto de como começou as aparições de Anguera, porque já relatei no sábado passado e em outras ocasiões também. Mas posso dizer para você que está chegando hoje pela primeira vez, eu sou da Arquidiocese de Feira de Santana, nasci no município de Anguera. Anguera é uma pequena cidade que fica aqui ao lado de Feira de Santana, né? E minha mãe teve 19 filhos, e hoje somos 14 filhos vivos, e Nossa Senhora entrou, né, na minha vida, acredito, antes mesmo de nascer, porque eu nasci numa família católica. Não é que nós sejamos perfeitos, melhores do que os outros, não, nada disso podemos dizer pelo fato de que todos nós somos pecadores, né? Mas uma coisa eu posso lhes garantir, foi os ensinamentos dos meus pais que me levaram a suplicar a Mãe de Deus pela graça da cura que eu precisava. Fiquei curado, tive a graça de Deus, através da Santíssima Virgem Maria, de hoje poder estar aqui e testemunhar esse grande feito do Senhor. Bom, só para relembrar um fato que é preciso, já disse, sou daqui da Arquidiocese de Feira de Santana, o primeiro bispo da diocese no início das aparições era Dom Silvério Jarbas de Albuquerque. Depois chegou a idade, se aposentou, veio Dom Itamavian, que também chegou à idade de se aposentar. E hoje temos Dom Zanoni. Inclusive tive com ele, né, ontem, como sempre, fui muito bem recebido, tivemos um bom bate-papo e a nossa arquidiocese hoje está sendo governada por nosso arcebispo Dom Zanoni. O município de Anguera, né, que fica perto de Feira de Santana, é uma pequena cidade de mais ou menos 10 a 11 mil habitantes. Tem como prefeito hoje Mauro Vieira, meu amigo, a quem abraço carinhosamente. E de pessoas, assim, acredito que o município já viveu tempos de glórias no sentido da fé, né? Mas, com o passar do tempo, outras igrejas foram da Igreja Católica. Mas estamos aqui como católicos para testemunhar o grande feito do Senhor. O pároco de Anguera hoje é o pároco de 20 e poucos anos atrás também. Padre Raimundo Ornelas, nosso amigo, que esteve frente ao governo da paróquia por longos anos, isso há mais de 20 anos atrás. Primeira vez na vida que eu vejo, né? Mas aconteceu de um ex-pároco da cidade voltar de novo a ser pároco. Ele, que sempre acompanhou, né, as aparições de Nossa Senhora, quando estava na paróquia, na verdade ele ficava na paróquia de Bonfim de Feira, na paróquia de Bonfim de Feira, porque a Anguera no passado não era paróquia, hoje sim, mas Padre Ornelas sempre trabalhou nessas duas localidades. E sempre também ajudou a gente, né? Sempre esteve presente, como também hoje, ele sempre está presente nos momentos em que a gente solicita.
Tem um depoimento dele que eu gostaria de começar mostrando para vocês, né? Esse depoimento do Padre Ornelas. Presta bem atenção no que ele vai dizer. Nós estamos aqui nessa oportunidade, participando deste momento de graça, desse momento. Sou o Padre Gabriel Vilaverde. Nós estamos aqui nessa oportunidade, participando desse momento de graça, desse momento de louvor, desse momento de louvor, aqui em Anguera, na Fazenda Malhada Nova, onde na comunidade paroquial de Anguera, eu sou o pároco, e aqui sempre estou ajudando o povo de Deus a ter um encontro pessoal com Jesus nessa comunidade, e que esse momento seja um momento para todos nós, um momento de oração, um momento de graça, onde nós possamos perceber, sobretudo, a presença de Deus, a comunhão com Deus, através desse grande sinal que é Nossa Senhora na vida de todos nós. Que a nossa comunhão com Maria, a nossa comunhão com o Senhor cada vez mais possa tomar o nosso coração e também possa nos fazer cada vez mais o cristão que busca fazer a vontade de Deus através dos ensinamentos da igreja, dos ensinamentos daqueles que têm a responsabilidade de nos guiar para Deus, de nos guiar para o céu. Eu sou o pároco da comunidade Padre Ornelas, onde todos nós juntos trabalhamos para que possamos banir do meio de nós o pecado e a graça de Deus superabundar no meio de todos nós. Muito obrigado, Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos. Eu acho que a voz dele ficou duplicada, né? Não sei se deu para vocês entenderem. Na hora, até cliquei antes e apareceu o Padre Gabriel, que tinha o depoimento dele. Sou o Padre Gabriel Vilaverde. Sou o Padre Gabriel Vilaverde, Cruz das Almas, Paróquia Nossa Senhora da Soledade, Distrito de Santo Amaro da Purificação. Venho aqui a Anguera há mais ou menos 12 anos. E foi aqui que eu fiz uma experiência muito profunda com Nossa Senhora, onde ela me levou a amar Jesus e a sua Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse crescimento do amor pela Igreja, despertou também o desejo de me consagrar como sacerdote, como padre. E daqui eu fui para o seminário, lá fiz meus estudos de filosofia e teologia, fui ordenado, graças a Deus, em 2017, por Murilo Krieger, arcebispo primário do Brasil, e agora como padre, sempre que posso retorno a Anguera, para poder atender as confissões dos romeiros, quando posso celebrar e experimentar também da graça que é Nossa Senhora. Anguera para mim é um grande sinal de Deus. É claro que a igreja ainda está nesta fase, nesse processo de acompanhamento, de averiguação, mas nada impede que eu e você façamos uma boa experiência com a Mãe de Jesus. Aproveitemos este tempo de graça. Que a graça derramada em Anguera possa se espalhar pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Menino, pense aí na confusão que deu essas entradas aqui, mas tudo bem. Bom, Padre Ornelas, pároco de Anguera, Padre Gabriel, que todos nós já conhecemos, mas, na verdade, o que eu quero trazer de novo para vocês aqui hoje é o seguinte, vê se vocês estão me escutando bem, acho que sim, né? A voz saiu duplicada, não sei por quê, porque eu desliguei tudo aqui, né? E não sei o que é que houve, mas tudo bem. Tá me ouvindo bem, graças a Deus. Bom. Então, houve momentos durante esses 35 anos que é difícil da gente esquecer, né? Claro que eu acho que quando há uma aparição de Nossa Senhora, uma aparição verdadeira de Nossa Senhora, mexe com muita coisa, porque Nossa Senhora vem e acaba assim, falando coisas que desagrada muita gente. Desagrada mesmo. Então, Nossa Senhora deu mensagens em Anguera e disse coisas gravíssimas.
claro que nenhuma novidade, porque a igreja, né, Nossa Senhora fez referência a determinadas situações e seitas, pedindo aos católicos que não se envolvessem com esse tipo de coisa, e muita gente ficou chateado realmente, né? Então, eu passei por muitos maus momentos ao longo destes 35 anos por causa de verdades que Nossa Senhora disse. Eu tinha duas opções, né? Ou recuar e deixar, vamos dizer assim, a boiada passar, né? Ou então enfrentar e impedir que passassem sem que, a não ser que passasse pela verdade, né? Ou seja, não passar pela mentira e recuar com a verdade de Deus. Então, ou eu ia à frente ou então eu recuava. Então, eu preferi ir à frente. Então, acredito que muitos amigos, não sei, bom, eu vou dizer amigos mesmo, porque, pelo menos da minha parte, eu os considerava e considero amigos ainda, embora não sei onde que andam mais, né? Não sei se, muitos nem sei se morreram, muitos que estudaram comigo, né? Eu tenho muito saudade daquele tempo, né? Daquele tempo em que, mesmo antes das aparições e também depois, eu tenho saudade daquele tempo em que as coisas eram bem diferentes de hoje. Claro que hoje você tem algumas vantagens, muito além, né? As capacidades de se fazer uma evangelização. Eu estou aqui agora sentado dentro de casa, né? Eu estou sozinho aqui agora, não tem ninguém comigo, só Jesus e Maria, porque todo mundo foi para o casamento da minha prima, né? Eu não pude ir porque eu tinha esse compromisso aqui, mas eu pedi a Lana e as meninas que fossem, né? E, assim, sei que diante de tudo aquilo que eu já experimentei ao longo desses 35 anos, houve momentos tristes, houve momentos belíssimos. Agora, o que mais me impressiona de todas as situações que eu vivi são relatos que eu escutei de Nossa Senhora e que eu não revelei, mesmo porque Nossa Senhora prometeu que iria falar, ou seja, falar para que eu escrevesse, né? Embora algumas coisas que ela disse para mim, não na mensagem, disse para mim, eu tive que escrever para que eu não esquecesse, né? Algumas coisas eu escrevi, né? Mas não é uma coisa com... Sabe, você me contar uma história, me contar, eu escutando, e passar 10, 20 anos, então, será que você vai lembrar os detalhes de como você me contou, né? E Nossa Senhora falando, não. Há pouco instante atrás eu estava na cruz, ajoelhado, ela ditou e eu escrevi. Então tá ali 100% as palavras de Nossa Senhora sem interferência humana, né? Então as pessoas dizem, Pedro, por que você não escreve, não sei o que e tal? Claro que tem algumas coisas que eu escutei que elas estão 100%, né, conforme Nossa Senhora falou. Ninguém tem acesso a essas coisas minhas, ninguém tem, né? Ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém, somente eu e mais ninguém. É segredo? Não, não é segredo. Não é segredo. Mas eu escutei de Nossa Senhora coisas acerca da vida dela, de Jesus. Era isso que eu queria partilhar nessa segunda live de hoje. Eu vou partilhar aqui algumas coisas, tá? Para vocês, assim, que prestigiam o nosso canal e que está aqui agora. Acho que muita gente, seria bom demais que muita gente escutasse o que eu vou falar aqui agora, que eu escutei de Nossa Senhora. Não é dogma de fé, ninguém é obrigado a acreditar, fique bem à vontade, né? Se sinta bem à vontade de acreditar ou não naquilo que eu vou narrar, entende, meus irmãos? Uma coisa é certa, Nossa Senhora falou e eu escutei e posso passar adiante, mesmo porque ela não pediu segredo. Então, se ela não pede segredo, eu posso falar para vocês também. Bom, algumas coisas foi que eu perguntei para Nossa Senhora lá no passado. Eu perguntei algumas coisas e ela deu algumas respostas, e essas respostas
fazem parte daquilo que eu vou falar aqui agora, tá? Meu computador está meio doido aqui, viu? Tá meio cambaleando aqui. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eu anotei alguns pontos aqui para não esquecer. Espera lá. Né? Tá um travamento, um negócio estranho aqui hoje. Meu Deus, é mais. O computador passou o dia todo. Tá de bom. São José era um homem velho. Eu sempre acreditei. Aliás, eu olho aqui para as minhas imagens e dá para perceber pelas imagens, pelo menos umas duas que eu tenho ali, que pela imagem mostra ele bem mais, um homem mais maduro do que Nossa Senhora. Né? Mas ela me disse que São José não era um homem idoso. Né? Depois que Nossa Senhora me disse que ele não era idoso, né? E que a diferença entre eles de idade era apenas de 10 anos. Aí eu digo, mas peraí, eu passei minha vida toda acreditando que São José era um cabra velho, né? Mas quando Nossa Senhora falou, você começa a pensar. Não faz sentido realmente. Entende? Não faz sentido realmente. Ou seja, há uma coisa, acredito que misteriosa, sobre a vida de São José. E eu tenho certeza que Nossa Senhora vai revelar. Né? Eu digo isso baseado em algumas coisas que eu escutei dela também. Ela não me disse aquilo que realmente até eu gostaria de ouvir, então não posso dizer pelo fato de que ela não disse, né? Mas eu fico pensando, porque a Bíblia não traz respostas para onde estava São José, né? Porque São José só aparece quando Jesus nasce, no templo, depois São José aparece com Jesus com 12 anos, aí você não vê mais São José na Sagrada Escritura. São José vai desaparecer. Mas ele não estava morto. Ele desapareceu ali, mas não estava morto. Né? Não morreu. Né? Aliás, quando as pessoas souberem o que aconteceu com ele, vai ser uma surpresa grande. Então, São José não era um homem idoso, um senhor de idade, que era prometido a Nossa Senhora em casamento. Não era. Então, bote isso na sua cabeça e durma na santa paz do Senhor. Os pais de Nossa Senhora. Nossa Senhora me disse coisa dos pais dela, inclusive na Anunciação, isso eu já falei aqui em algumas outras, momento de catequese, eu já cheguei a falar que quando o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, ela estava no quarto dela, no ambiente em que ela ficava. Os pais de Nossa Senhora, isso aí ela me falou, eles eram pessoas de posses, eles eram pessoas que tinham bens materiais, né? E eram pessoas respeitadíssimas. A mãe de Nossa Senhora, né? Presta bem atenção aqui no detalhe. Eu olho e fiquei doido para poder achar esse negócio aqui. E quase que eu não ia falar sobre isso porque eu não estava achando, né? Onde foi que eu tinha guardado, mas acabei encontrando. Que eu diga com o Padre Marcelo que sempre me cutucou para saber desses detalhes. Então, Nossa Senhora me disse que ela nasceu numa família muito temente a Deus. Bom, aí não é novidade nenhuma, né? A gente sabe que para ser escolhida para ser mãe de Jesus, deveria certamente vir de pais de grande fé, de grande capacidade de fé. Então, Nossa Senhora disse que os pais dela se entregaram à divina providência, né? Se colocaram à disposição de Deus, à disposição do Criador. Que, para eles, Deus era tudo em todos os momentos. Agora, uma coisa interessante que ela falou, eles nunca deixaram de cumprir suas obrigações religiosas, né? Como homem e mulher de Deus, os pais de Nossa Senhora estavam sempre ali no templo, levavam Nossa Senhora, etc. Alguns chegam a dizer que quando Jesus nasceu, né, que São Joaquim e Santana tinha morrido. Não tinha morrido, não. Foi o que Nossa Senhora falou. Aí é caso de se pensar, né? Até alguém me falou alguma coisa que tinha lido alguma... Eu já li um bocado de coisa lá no passado, antes da aparição, por exemplo, sobre Dimas, o bom ladrão, que era de uma família de assaltantes, pessoas perversas,
E Nossa Senhora disse que não. Que o pai de Dimas e a mãe eram pessoas honestas. Dimas se revoltou porque o pai dele foi acusado, né, de roubo, né, e ele se revoltou. E o pai dele foi morto, o pai de Dimas. Isso Nossa Senhora me relatou também. Mas vamos botar aqui para Joaquim e Ana, né? Nossa Senhora disse que o pai dela sempre dizia que todas as ações feitas, né, pela fé, que recebiam grande recompensa de Deus. Que tudo aquilo, antes de fazer qualquer coisa, que Joaquim e toda a família, né, eles faziam oração, né, e mencionavam sempre a Sagrada Escritura. Joaquim mencionava sempre coisas lá do Velho Testamento que a gente sabe hoje, né? Ele mencionava. E nessas menções, ele sempre falava, né, do Messias que iria nascer. E de uma virgem que daria luz. E Nossa Senhora, ela disse para mim, que ela ficava na maior felicidade quando os seus pais lhe falavam sobre a vinda do Salvador e de uma virgem que seria escolhida. E que o coração dela, né, se enchia de amor porque ela desejava, né, ao menos conhecer aquela que seria escolhida. E o resultado você já sabe, foi ela mesma. Ela disse que aqueles momentos para ela eram momentos de alegria, que ela se alegrava por saber que uma virgem seria escolhida pelo Altíssimo para ser mãe do Salvador. Então, aqueles momentos em família, Nossa Senhora disse que trazia grande alegria ao coração dela. Sobre o pai, ela disse que a mãe dela era silenciosa. Ela pouco falava, né, mas era uma mulher de profunda intimidade com Deus, Santana. Ela disse que o pai dela, como guardião, né, da família, começava, quando era um momento de oração, ele sempre começava, né? Ela disse que as palavras do seu pai eram coisas tão profundas que saíam em sua oração, né, que ela percebia uma grande elevação espiritual. Ele tinha uma grande espiritualidade, o pai de Nossa Senhora, ela falando do pai. Isso aí faz algum tempo. E recentemente Nossa Senhora me falou uma coisa interessante também. Deixa eu ver se eu chego lá. Ela disse que quando o pai estava em oração, que o rosto dele, né, que se transformava, é como se houvesse um brilho, uma luz nele. E quem olhasse para o pai dela, que sentia uma coisa inexplicável, porque era um homem de profunda intimidade com Deus. Já falou também de São José, né? A mãe, ela fala que era muito piedosa, de uma beleza inigualável. Nossa Senhora falou que a mãe dela era uma gatona, viu? Uma gatona por minha conta, viu? Jesus me perdoe, mas que Santana era de uma beleza inimaginável. Aí eu fiquei pensando, falei, engraçado. Nossa Senhora já é bonita demais da conta. Ela está dizendo que a mãe dela era de uma beleza rara. A voz era uma voz suave. Aí eu fico pensando, se Nossa Senhora, quando fala, tem uma voz, eu já expliquei para as pessoas, uma voz perfeita, que dá gosto de se ouvir, em outras palavras. Aí ela disse, em algumas ocasiões lá passado, falando para mim de sua mãe, respondendo uma pergunta que eu fiz, né? Eu perguntei do que eles viviam. Eu perguntei, eu falei, eu vou perguntar. Se ela não responder, não tem problema, não. Ela não tem obrigação de responder as minhas perguntas, mas ela respondeu algumas perguntas que eu fiz ao longo desses 35 anos. Eu fiz um bocado de pergunta, mas também teve um bocado que ela não disse nada. Eu pedi quando não diz nada, ela diz, não vou te responder. Não, ela fica em silêncio. Eu entendo que não é vontade de Deus e caio fora, né? Não vou insistir. Ela disse que
que a sua mãe, enquanto trabalhava em casa, gostava de cantar, né? E que a voz dela era uma coisa extraordinária, que fazia bem aos ouvidos. Era uma mulher bela, silenciosa, não, onde chegava, quando ela ia para o templo, não chamava atenção, porque quando Nossa Senhora era levada para o templo com seus pais, era um alvoroço, né? Porque as pessoas queriam ver aquela menina. Ou seja, Nossa Senhora chamava a atenção de todos onde ela chegava. Mas Nossa Senhora achava que aquela coisa toda era por causa da mãe dela, e não por causa dela. Mas que, no fundo, as pessoas estavam ali admirados, né, de como aqueles pais agiam com aquela filha. Cadê outra coisa que eu anotei aqui? Mesmo sendo possuidores de muitos bens, Nossa Senhora disse que tudo era colocado à disposição dos pobres. Isso ela falando dos pais. Mas ela falou também para mim de São José e de um amigo de São José. Eles eram como uma espécie de... Eles tinham uma espécie de sociedade. Vamos dizer assim, hoje a gente chamaria de quê? De um microempresário, sei lá. Então, São José, além de carpinteiro, ele tinha outras profissões. Sabia fazer um bocado de coisa. E o amigo de São José, eu também anotei aqui, alguns detalhes que Nossa Senhora falou, mas eu não encontrei, sabe? Mas eu lembro o nome dele, Lamerque. Lamerque. Eu não esqueço o nome dele e também a história da filha dele, que era paralítica, né? São José ele conversou com São José, e São José disse para ele que Jesus estaria lá perto. Agora eu esqueci o nome, eu tenho anotado, onde que esse cara morava. Jesus estaria em um templo lá, um templo, né? O nome lá que dava lá. Jesus estaria lá um dia de sábado. O Evangelho não narra isso não, mas Nossa Senhora me falou. E ele vai levar a filha. Deixa eu concluir aqui sobre a mãe, que aí eu volto e falo desse episódio sobre São José, sobre o que São José fez em favor daquele pai quando ele é procurado. Eu espero que eu não esqueça, né? Nossa Senhora disse que a mãe dela transmitia a Deus no olhar. Quando ela olhava, quem olhava para ela, para Joaquim também, sentia uma coisa que não era desta terra. Ou seja, pelo que Nossa Senhora me falou em várias ocasiões ao longo desses 35 anos acerca dos seus pais, agora que eu vou falar por minha conta, tá? Eu penso que eu cheguei a uma conclusão. Aí é Pedro que está falando, tá? Não foi Nossa Senhora que me disse, não. O que eu vou falar agora. Vamos separar o que eu estou falando, que eu ouvi de Nossa Senhora, e o que eu cheguei à minha conclusão de pecador. Eu tenho pensado, ao longo desses 35 anos, de que um grupo de pessoas, você pode achar que eu estou maluco, mas eu vou dizer assim mesmo. Um grupo de pessoas foram escolhidas a dedo por Deus para estar naqueles ambientes, para estar naqueles lugares, sabe? Nosso Senhor foi escolhendo pessoas para estar ao lado de Jesus. Até você observa José de Arimateia, por exemplo, que era do outro lado, passou para o lado de Jesus. Aí quando Nosso Senhor morre, o que é que vai acontecer? Jesus vai ser sepultado no túmulo dele, e além disso, o evangelho para. Acabou, não conversa mais. Os evangelistas não falam mais dele, só diz que Jesus foi sepultado ali no túmulo dele, onde não havia nunca alguém sido sepultado. Jesus foi o primeiro. E ali Jesus ressuscita. Mas
Quando Nossa Senhora, eu devia ter botado primeiro assim os pontos, né? Porque eu fico lembrando de uma coisa, lembrando de outra, embora tenha um bocado de coisa anotada aqui, sabe? Mas não me peça não, viu, gente? Não me peça não, que eu não dou para ninguém. Aí, na ressurreição, quem estava lá? Alguns surgiram, a maioria dos discípulos surgiram. Mas José, as santas mulheres, nenhuma fugiu. Estava lá do lado de Nossa Senhora. Isso também ela já me disse. E José estava lá também. José de Arimateia, tá? E é ele que chama Nossa Senhora e oferece a casa dele, que ele tinha ali uma casa, ali por perto. Ele oferece para Nossa Senhora ficar lá com o pessoal até reunir os discípulos, né? E vou ter que ir anotando aqui para depois eu pegar o fio da meada, senão eu vou fazer uma mistura braba aqui. Senão... Eu sei que é tudo coisa boa, bonita, mas eu tô falando uma coisa, aí já quero, para não esquecer, já pego outra. Então, José de Arimateia ofereceu para Nossa Senhora uma casa que ele tinha, que não era a sua casa onde ele morava. A gente chama hoje de quê? O pessoal fala assim, eu tenho uma casa, não vou falar praia, né? Não tem nada a ver. A gente chama assim, casa de veraneio, né? Uma casa lá. Você tem a sua casa, você mora, você tem uma casa ali, onde você reúne os amigos, oferece para descansar. Não sei. E José de Arimateia tinha essa casa, por ele ser uma pessoa respeitada ali, entre aquele povo todo, vinham pessoas de várias partes, e ele recebia essas pessoas nesta casa. E esta casa estava lá toda arrumada, ele chama Nossa Senhora e oferece a Nossa Senhora, porque esta casa ficava perto, né, de onde Jesus foi sepultado. Aí eu fico pensando às vezes, será que tem ruínas dessa casa por lá? Não sei. Um dia eu vou perguntar a Nossa Senhora. Jesus foi sepultado em tal lugar. Essa casa fica de que lado? Direito ou esquerdo? Eu já pensei em perguntar, tu acredita? Só para saber. A senhora, existe essa casa lá ainda? Foi destruída? Bom, provavelmente foi destruída, mas deve ter algum resquício dessa casa, onde Nossa Senhora ficou com as mulheres. Aí depois começaram a chegar os discípulos que fugiram. Pedro chegou. Eita, Pedro. Vou botar aqui Pedro, para depois, se der tempo, eu falar de Pedro. Pedro chorando. Vixe Maria. Madalena. Agoniada. Tem um detalhe aqui também sobre Madalena. Então, aí eu, voltando ao pensamento, eu acredito que Jesus colocou pessoas assim, sabe? O cara chegou lá, era do lado da banda podre lá. Aí depois o cara se converte quando ele escuta Jesus no templo. Um dia Jesus entrou no templo para pregar. E o sujeito escutou e pronto. José de Arimateia, Nicodemos, esses personagens, a minha opinião é que esses cabas aí, Deus escolheu para estar perto de Jesus, para fazer parte dessa belíssima história de Nosso Senhor quando ele esteve aqui na Terra. Né? Eu estou anotando aqui para depois tentar... Ai, meu Deus, já vai se passando 40 minutos. Vamos lá. São Joaquim e Santana eram pessoas que falavam pouco. Ele conversava muito com Nossa Senhora e falava das coisas de Deus ali dentro de casa. Mas lá fora ele era um homem de silêncio. Um homem Lamerque. Eu preciso contar a história desse cara aqui, desse Lamerque aqui, amigo de José. Ele era uma espécie de... Nossa Senhora não usou a palavra sócio. Eu estou falando sócio para você entender o que ele era, mais ou menos, né? Então, eles tinham... A palavra que eu vou falar é por minha conta, para você entender, mas não foi essa palavra que Nossa Senhora me disse, mas é isso aí que significa, dá no mesmo caminho. Eles tinham uma sociedade. Esse São José e o Lamerque. O Lamerque tinha filha paralítica. Espera lá que eu te conto esse detalhe. Nossa Senhora falou que ela, na casa dos pais dela, tinha um pomar, que tinha uma árvore que ficava, né, em frente à casa
deles, que era uma casa grande, não era um casebre pequeno, né? Tinha uma casa grande, e lá ela disse que a mãe gostava de ficar sentada debaixo da árvore contemplando o céu. E fazia oração. O pai era um homem meditativo, adorador, gostava da oração silenciosa. Ela disse que os pais tinham grande amor aos necessitados, por isso eles dividiam os bens materiais, as posses materiais, eles tiravam o suficiente para viver e partilhava com os pobres. Não se apegava. São José também fazia isso, e o Lamarck também fazia isso, né? Nossa Senhora diz que outras pessoas, não só esses personagens que eu estou citando, que ela me falou, mas várias pessoas naquela época de Jesus eram pessoas, vamos chamar de ricas, eram pessoas ricas, mas que preferiram, olha que coisa interessante, eram ricos, mas que preferiram viver na simplicidade. Não lhes faltava nada, mas eles não esbanjavam. Aquilo que, por exemplo, tirou para sobreviver, para viver bem, sem passar fome. Então, o que eles tinham daria para sustentar muitas famílias. E eles pegavam e faziam isso com o dinheiro que eles ganhavam nos negócios que eles tinham, né? No trabalho que eles executavam. Nossa Senhora disse também que a casa onde eles viviam era cercada, tinha uma árvore grande e que era cercado de um belo jardim. Ela disse que na propriedade do pai dela haviam plantações de frutas, legumes e cereais. Aqui que eu anotei, para não esquecer. Ela disse que gostava de ficar com a mãe dela nos vinhedos, né? Também havia ovelhas, né? E cabras. Na época de Jesus já tinha essa bicharada toda, não é? A senhora falou que os pais dela criavam, né? Ovelhas, criavam esses animais. Isso aqui, como não tem detalhe, eu não vou falar isso aqui não. Mas é coisa bonita. Aqui eu anotei também algum detalhe que ela falou sobre a visita do anjo Gabriel. Os pais pediram para ela, para que ela fosse acender as lamparinas em casa, as luzes, pronto, em casa. Ela falou um nome lá. Deixa eu ver se eu anotei aqui, mas eu não vou ficar procurando esse trem aqui, não. Acendeu lá, eu vou chamar, acendeu as luzes, pronto. Mas ela não falou luzes, não. Ela disse lá que foi botar lá o produto para poder acender as luzes lá. O pai pediu a ela para fazer isso. E ela vai fazer. Tem uma coisa também interessante. Vixe Maria. É que as coisas que aconteceram tanto no dia da Anunciação, no nascimento. Eu lembro desses três. Na Anunciação, no nascimento e quando Jesus sobe ao céu, acontece um fenômeno na natureza. Daqui a pouco eu te digo também. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Da natureza. Eu anotei aqui agora, se eu vou achar no meio desses coisas que eu anotei aqui, não sei não. Então ela está em casa com seus pais, sabe? Pelo que Nossa Senhora falou, a gente vive essa situação às vezes. Você às vezes está... O dia está acabando, a noite está chegando. Sabe o encontro do dia, da noite com o sol? Às vezes você está num carro, menino, pense, eu fico com o olho agoniado. Quando eu estou dirigindo, que há esse encontro da noite com o dia, que o farol não clareia nada. Não sei se alguém que está me assistindo aqui agora já passou por essa experiência. Então, Nossa Senhora disse que foi no início do entardecer, porque os pais mandam ela acender as luzes de casa, ela começa onde o pai estava, começa acendendo e vai acendendo em toda a casa. E por último, ela deixou para acender lá no ambiente em que ela dormia. E quando ela está lá acendendo as luzes, ela vê um clarão imenso dentro do quarto dela.
E quando ela olha, era o anjo Gabriel, que chegou para anunciar. O Evangelho de São Lucas fala desse momento da anunciação. Ô Pedro, mas será que foi exatamente como está ali? Foi não. Teve mais detalhe, mas bem muito mais detalhe. O diálogo do anjo com Nossa Senhora não foi só o que está ali, não. Teve mais conversa, viu? E conversa bonita. Por isso que eu digo às vezes na catequese que Nossa Senhora, ela se tornou a corredentora e mãe da humanidade, quer dizer, não corredentora, mãe de todos os homens, não lá na cruz, mas cá no momento da anunciação. Quando ela dá o seu consentimento a Deus, naquele momento, ela passa a ser mãe de todo ser humano. Jesus vai confirmar lá na cruz, né? Eu digo isso baseado em umas coisas que Nossa Senhora falou, que o anjo disse para ela, sabe? Você acredita que eu já tenho, acho que uns 4 lá no local da aparição. Acho que eu devo ter uns 4, 5 resmas de papel. Dava umas 2.000 folhas. Porque eu fico pensando, já pensou uma hora, uma terça, um sábado, sei lá, ou qualquer dia da semana que não seja terça nem sábado, Nossa Senhora apareça de surpresa e me coloque lá de joelho, lá uns 3 dias escrevendo a vida dela e de Jesus? Menino, eu tô doido para isso. Porque aí a gente vai saber a verdade detalhada mesmo, sabe? O que aconteceu? O que Jesus fez naquele Egito? Entende? Uma coisa que eu sei é que São José ensinou sua profissão a várias pessoas lá. São José trabalhou por lá também. Entende? São José trabalhou por lá, ensinou e, interessante, eu vou falar logo para não esquecer, sabe? Interessante é que as crianças que brincaram com Jesus, né? As crianças que brincaram com Jesus, quando Jesus esteve pelo Egito, elas cresceram, se tornaram jovens, né? Sabe que criança acaba esquecendo muita coisa? Mas muitos jovens, eles viajaram do Egito para Israel, para onde Jesus vivia. Muitos vieram amando dos pais, porque eram crianças de colo, né? E eles... A criança que Jesus ressuscitou, por exemplo, a mulher teve o filho, logo depois a criança morreu, e Jesus estava, né, entrando no Egito, e parou na entrada de um povoado, e tinha uma árvore, e São José parou com Nossa Senhora para descansarem um pouco. Deve ter sido para descansar. E ficaram por ali. Só que ali era a entrada da... Não era uma cidade. Era um... Nossa Senhora falou até o nome desse lugar, mas eu não me recordo. Eu não me recordo e também não anotei, sabe? Era um nome meio estranho. Ela passou por esse lugar. Ali morava uma mulher que era viúva. Esse detalhe. Ela era viúva. E o filho dela, né? Que quando ela fica grávida, tempo depois o marido dela morre. E quando a criança nasce, dias depois, a criança morreu. Não sei qual foi o motivo. E ela sai chorando com a criança porque ela tinha que sepultar, né? E ela vê Nossa Senhora debaixo da árvore com São José e vê que Nossa Senhora está segurando uma criança. Ela vem desesperada chorando, né, falando que o seu filho estava morto, né, e etc. Então, Nossa Senhora tenta acalmá-la com Jesus nos braços. E Nossa Senhora me disse que Jesus nos braços dela, né, tentando acariciar, acalmar aquela senhora, ela disse que viu Jesus pegar o dedinho e levantar a criança no colo de Nossa Senhora, viu? Dias de nascido. Ele vai e põe o dedo na testa da criança e a criança ressuscita.
Aí, essa criança, mais tarde, tempos depois, vai ao encontro de Jesus, juntamente, quer dizer, não é mais criança, né? Já é um adulto, que vai ao encontro de Jesus, lá quando Jesus já estava pregando, etc, etc. Nossa Senhora diz que Jesus recebia muitos jovens que vinham de várias partes, de lugares distantes, porque todo mundo queria conhecer Jesus e ouvir a pregação dele. Então Jesus reunia multidões. Há um relato, de alguns detalhes desses que a gente não sabia, que está na mensagem 458, entende? Mensagem 458, ela chega a falar. Aí foi quando ela fala e eu escrevo, né? É diferente daquilo que eu estou falando aqui agora, que ela me falou e não foi na mensagem para eu escrever. Foi eu perguntando, curioso que eu sou, né? Depois eu deixei, assim, de vez em quando eu pergunto alguma coisa, mas eu não quero abusar da bondade de Deus, não, sabe? Ela fala aqui de Dimas, já me falou que Dimas, não aqui, falou comigo, que Dimas era de uma família de pessoas honestas, me contou a história do pai de Dimas, etc, etc. Mas aqui na mensagem, ela narra, e eu escrevo, que Dimas, o bom ladrão, esteve na casa de Nossa Senhora, né? Recebia um grupo, Jesus, criança, ela recebia sempre crianças que queriam ficar ali com Jesus, etc. E que receber um grupo de crianças curiosas, e que entre essas crianças tinha uma muito curiosa, e que ela ouviu essa criança ficar fazendo pergunta para Jesus. Entre elas, havia uma criança bastante curiosa, que lhe fazia muitas perguntas. Entre as perguntas, aqui está aqui escrito, aí agora foi Nossa Senhora que narrou, e eu escrevi, né? As outras coisas ela narrou para mim, mas não fazia parte da mensagem, eu só fiz escutar. E algumas coisas eu anotei, alguns pontos, porque achei tão bonito e não queria esquecer, né? Então aqui na mensagem ela fala que entre as perguntas, uma chamou a atenção da própria Virgem Maria. Um menininho perguntando a Jesus, os dois pequenos: quando tu crescer, tu quer ser rei ou profeta? Aí ela olha e vê, a criança chamava-se Dimas. Nossa Senhora diz, a criança chamava-se Dimas. E entre as várias perguntas, uma chamou atenção. Quando crescer, quer ser rei ou profeta? O sujeito era pequeno, era criança, mas ele já sabia que o que se destacava naquela época era rei e profeta. Pronto. Então ele pergunta, e Jesus vai dizer, eu sou o rei dos reis, eu sou o profeta dos profetas. E te digo mais, quando eu morrer na cruz, tu estarás ao meu lado. Belíssima, né? E essa narrativa que Nossa Senhora fez. Né? Estou vendo aqui na mensagem 458, né? Qualquer livro que você tiver de Anguera, pode ir na mensagem 458. Esse aqui é o volume 24. Tem ela também aqui. Então, coisa interessante que Nossa Senhora revelou. O que mais? Eu podia ter feito a sequência na ordem, né? Para não me perder. Eu estou perdidão aqui, né? Porque eu vou me empolgando e querendo falar tudo de vez. Deixa eu ver aqui. Próximo passo, onde foi que eu botei? Assim, no dia da Anunciação. No dia da Anunciação, Nossa Senhora disse que o céu estava diferente. As nuvens se moviam de uma forma extraordinária. No dia que o anjo apareceu para ela, né, entardecer, o dia amanheceu totalmente diferente. As árvores que davam frutos na sua época certa, as flores, como é que fala? Florada, sei lá. Não tem aquelas plantas que dão flores na época certa? Pois é, não era a época daquela florada, né? Não sei se é florada que chama. E o dia amanheceu, o sol raiou e o mundo era outro. Ninguém entendeu nada. Os poderosos mandou buscar os sábios, os estudiosos lá do Egito para poder... Queria uma resposta. Todo mundo queria saber o que está acontecendo. Mas era o dia que o Verbo iria se encarnar. Então, Nossa Senhora disse que o vento soprava como uma canção. Eu lembro essa palavra, né? Ainda para não esquecer, eu botei vento, canção. Tá aqui. Ela disse que o vento soprava como uma canção, uma melodia, uma coisa
as árvores que estavam com frutos verdes e que iriam ficar maduro tempos depois, estava tudo maduro. As flores, as plantas, as árvores que tinham flores, todas amanheceram abertas. Ou seja, o mundo se abriu para receber o Salvador, a natureza. Os frutos que na véspera estavam assim, ainda sem estar maduro, amadureceram, tá? Amanheceram tudo. As árvores amanheceram floridas, a senhora falou. Então, é como se, não foi o que a senhora falou, ela usou uma expressão, quando me falou sobre isso, é como se a natureza estivesse anunciando algo que os homens da época não entenderam, né? Mas era o dia da anunciação. Então, ao entardecer, depois do momento em que a família estava ali reunida no seu momento de meditação, ela é convidada pelo pai a acender as lâmpadas, e aí que o anjo aparece. Bom, esse detalhe foi Nossa Senhora que me contou, né? Outra coisa. Feche não, meu filho, pelo amor de Jesus. Vamos lá. Aqui. Meu computador tá meio protestantizado hoje, viu? Pelo amor de Jesus. Eita. Eu botei aqui. Botei despedida e botei interrogação, só para lembrar, sabe? A despedida que ela fala é quando Jesus subiu ao céu, entende? Que Nossa Senhora estava lá e viu tudo. Ela me falou. Não dá para contar tudo, não. Ah, meu filho, se eu for contar aqui tudo, a gente fica aqui a noite todinha, aí eu não posso. Mas eu acho que já alega o coração da gente. Agora, escuta só o que Nossa Senhora me falou sobre uma aldeia de leprosos que Nosso Senhor visitou, né? O Evangelho fala, presta atenção, o Evangelho fala da cura de 10 leprosos, não é? 10 leprosos. Os cabras ficaram tão felizes porque naquela época, quem tinha lepra era desprezado, era mal visto, ninguém queria saber, né? Raramente alguém da família tinha, né, contato, porque eles eram obrigados a sair e se deslocar para um lugar, né, que foi criado uma aldeia. Nossa Senhora falou um nome interessante. Cabana e Ocas. Acho que foi esse nome que Nossa Senhora falou. Ocas é um lugar de uma casa, sei lá, não sei o que é Ocas. Parece coisa de índio, né? Mas ele não era índio, não. Eram pessoas normais. Índio também é pessoa normal, né? Pelo amor de Jesus. Índio é filho de Deus igual a nós. Mas eu digo assim, eram pessoas civilizadas, não eram como índios que vivem lá na floresta, fora da civilização, isso que eu quis dizer. Acho que foi isso mesmo o nome que Nossa Senhora falou. Cabanas e Ocas. Que quando Jesus faz um milagre, e aqueles 10, e só um voltou para agradecer, sabe qual é o nome daquele cabra? Amon, o nome dele. Pronto. O nome daquele leproso que voltou para agradecer a Jesus, o nome dele é Amon. Agora não sei se é Amon escrito com A ou com H, mas eu lembro e anotei, no mesmo dia que Nossa Senhora falou, eu anotei, só que eu anotei com A. Agora, se é com H, que Nossa Senhora falou Amon, essa língua desse povo lá, a gente não sabe como é que escreve o nome desse povo. Mas eu escrevi como eu escutei, Amon. Então eu botei A-M-O-N. Agora, se é assim mesmo, ou com H, não sei. Então, quando Nosso Senhor curou, eu também passei longos anos pegando pesado com aqueles cabras, né, os 9. Mas os bichinhos, eles saíram tão
Eles não foram ingratos, né, na verdade, mas eles saíram tão empolgados porque eles foram andando e aquelas feridas iam desaparecendo do corpo deles. Eles vendo, né, quando Jesus os abençoa, eles ficam curados, eles saem disparada. Mas por que eles saíram? Porque eles queriam encontrar os filhos, queriam encontrar a esposa. Estou dizendo que Nossa Senhora me disse, tá? Muito bem. Mas o Amon, que voltou para agradecer. Bom, o Evangelho diz que um dos leprosos voltou para agradecer. Aí Nossa Senhora disse para mim que o nome desse cabo aí é Amon. E que ele pediu a Jesus, mestre, por favor, né? Ele pede que Jesus tenha misericórdia e que vá com ele até uma aldeia, porque, segundo ele, não era um lugar tão distante, também não era tão perto, né? E Jesus vai. Agora, olha o que é que aconteceu, né? Nossa Senhora disse que esse Amon convidou João, né, para correr com ele na frente, para avisar lá na aldeia. Jesus aceitou o convite e vai com Nossa Senhora, com as santas mulheres, todas elas viram a cena. Então, lá tinham, eu anotei em algum lugar, a quantidade de leprosos que Nossa Senhora falou. Eu não sei onde é que eu botei, não. Mas ela falou até a quantidade. Quando o Amon chega primeiro com João, eles avisam, e ele vai dizer, o Amon vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, está vindo. Todos vocês ficarão curados. Porque quando o pessoal viu o Amon entrar na aldeia, todo mundo ficou sem entender. Ele tinha saído há pouco instante com os 9 amigos, estavam indo por um caminho e Jesus os encontra. Então, como eles vão entender que o sujeito que acabou de sair da aldeia era um lugar onde só entravam leprosos e os leprosos eram tidos como impuros, né? Não podiam entrar no templo, aquela coisa toda. E se alguém tivesse contato, Nossa Senhora disse para mim, se tivesse contato com eles, também era tido como impuro, mesmo que não tivesse a lepra. Olha que confusão. Então, ele chega com João na aldeia e começa a gritar, passando, eu acho que foi Ocas. Esse nome, parece que foi esse nome que Nossa Senhora falou. Eu lembro que ela falou Ocas, perdão, Ocas não. Eu acho que o nome foi esse de Ocas também, mas eu lembro muito bem que ela falou do outro nome, meu pai. Eu falei no instante aqui, mas eu esqueci. Mas eu acho que foi Ocas mesmo que Nossa Senhora falou, né? Eu não sei o que é que vocês estão escrevendo nos comentários, porque eu não estou vendo a tela de vocês, né? Eu estou só vendo aqui algumas anotações que eu fiz. Foi Cabana, pronto. Tinha lá nesse lugar Cabanas, e outro nome que está aqui na minha cabeça, parece que foi Ocas. Ocas, um negócio desse. Então ele começou a gritar para todo mundo. E Jesus vai se aproximar daquela aldeia. Nossa Senhora estava lá. Ela viu tudo. O número que Nossa Senhora falou, eu não lembro exatamente não, mas com certeza de 100% eram mais de 150 pessoas leprosas que lá viviam. E havia crianças também. É incrível isso aí. E tinha um homem chamado, cadê o nome dele que eu anotei aqui? Nossa Senhora disse que o lugar era grande, né? Dividido por essas cabanas, assim. Havia casos que a lepra atingia a família toda, então eles construíam, pelo que Nossa Senhora falou, era um lugar imenso, né? E às vezes era construído lugares onde ficavam só aquela família que foi atingida pela doença. Ela disse que encontrou lá, cadê o nome do cara? Baniel. Baniel.
Baniel, botei com... não é Dan, é B, com D de B de bola. Nossa Senhora diz que esse Baniel, ele vivia entre a Samaria, né? Se eu não me engano, foi Samaria e a Galileia, um negócio desse. Esse cara vivia por ali, naqueles arredores ali, né? E que ele sempre visitava, né, essa aldeia dos leprosos, porque ele tinha amigos lá, que também teve que viver lá, porque eles eram proibidos de viver cá, nos povoados, nas cidades onde eles viviam. Então, esse Baniel, Nossa Senhora disse que ele levava alimentos. Então, ele deixava um determinado ponto ali na entrada da aldeia e o pessoal vinha buscar, né? Que ele fazia isso constantemente para que aquelas pessoas não passassem fome. Ele saía pedindo para as pessoas, né? E que também Nossa Senhora disse que, em muitos casos, pessoas da família de alguém que estava lá com a lepra, né? Ia também com esse... Qual é o nome dele? Baniel, para levar comida também. Ou seja, havia situações, às vezes, que eles passavam dificuldades, mas nessa aldeia, estou falando aqui, nessa aldeia específica que Jesus visitou, nesta aldeia vivia os 10 leprosos que Jesus curou e que se mandaram, que depois Jesus disse, onde estão os outros, né? Onde estão os outros? Mas Jesus, obviamente, acreditei que sabia onde é que os outros estavam indo. Mas Jesus provocou aquela situação para nos dar um exemplo de que nós devemos ter gratidão. E aí, cadê o nome dele? O Amon fica ali para agradecer, ele agradece, mas quando ele se viu limpo, ele lembrou dos irmãos. Achei bonito essa história que Nossa Senhora contou, que ele lembra dos seus companheiros que estavam lá se acabando com a doença. Então, este, segundo Nossa Senhora me disse, foi antes de Jesus ser preso, esse foi o milagre que Jesus fez para o maior número de pessoas ao mesmo tempo. O maior número de pessoas ao mesmo tempo que ficaram curadas por Jesus foi nesse episódio aí. Isso foi Nossa Senhora que disse, viu, gente? Eu não sei de nada. Não, foi ela que falou. Cadê? Eu anotei uma outra coisa aqui. Ela aqui, eu lembro que Nossa Senhora sim. Então Nossa Senhora disse que quando eles entraram na aldeia, eu não lembro exatamente assim detalhes não, sabe? Eu lembro de poucas coisas que Nossa Senhora me falou do que ela disse para Jesus. Mas ela disse que quando ela entrou na aldeia com Jesus, ao lado de Jesus, que viu aquele povo, porque o Amon e João já tinha provocado e o povo começou a sair dessas casinhas lá, que eu falei o nome do instante, que já perdi de novo. Então, o pessoal começou a sair e a se reunir num lugar em frente de uma pedra grande, né? Nossa Senhora disse que olhou para Jesus e disse para Jesus, eles precisam de ti, né? Nossa Senhora disse para Jesus que aquele povo precisava, né? Nossa Senhora disse para Jesus que aquele povo precisava dele. E que Jesus, sorrindo, respondeu para sua mãe que eles voltariam para casa sem aquele fardo, sem aquele sofrimento, sem aquela doença que os afligia e que os tirava do convívio, né? Junto com as outras pessoas. Então Jesus sobe numa pedra, todos ficam reunidos na frente dele e Jesus faz uma oração. Nossa Senhora só me disse isso. Que oração foi essa? Ela não me disse que oração foi não, mas ela disse que Jesus fez uma oração ao Pai pedindo, né, aquele milagre. E que naquele momento que Jesus faz a oração, era um sol muito forte, mas que naquele momento o céu se enche de nuvem, começa a chover sobre aquele lugar e
todas as pessoas, né, saem dali. Jesus pede que todos voltem para suas casas, né, e que antes se apresente ao sacerdote. Pronto, tem esse detalhe que a senhora falou, agora eu lembrei. Que eles saiam daquele local e que se apresentem ao sacerdote. Não sei por que Jesus falou isso, parece que tinha uma espécie de um ritual deles lá, né, que quando o cabra tinha a lepra, tinha que ir ao sacerdote para dizer isso, para que recebesse a ordem de se afastar. E se ficasse curado, tinha que se apresentar curado para poder voltar ao convívio. Uma coisa dessa acontecia lá. Então, Nossa Senhora, ao ver aquele... E Nossa Senhora falou de Joana, né? Nossa Senhora disse que Joana chorava muito quando viu aquela cena, né? Que ela nunca tinha visto tantas... Eles costumavam ver pessoas leprosas. Jesus curou vários leprosos, mas eles nunca tinham visto um grupo tão grande de leprosos, todos vivendo no mesmo lugar e sendo curados ao mesmo tempo por Jesus. Então, essa história Nossa Senhora contou. E que... Cadê o nome dela, meu pai? Eu botei assim, o nome da... É Joana. O nome da pessoa, interrogação do lado para lembrar, né? Eu botei aqui, Joana, interrogação, lágrimas, só para lembrar o que Nossa Senhora me disse. Que Joana chorava, né? Que Joana foi ao encontro de Amon e de João, de Amon e de João. Joana chorando vai ao encontro para também ajudar a trazer as pessoas. Se Jesus estava ali para curar, nenhuma delas ficaram com medo de nada, né? Elas confiavam em Jesus. Era tido como uma doença perigosa, que hoje a gente sabe que é chamada de hanseníase, né? Que tem cura, mas naquela época tudo era complicado. Bom, nessa parte era o que eu podia falar aqui, né? Tem outras coisas aqui, mas não dá tempo de falar não, que é muita coisa. Deixa eu ver se eu notei mais algum detalhe aqui. Ai. Eu já falei para vocês, já contei até na catequese em alguns momentos, de que Pilatos era um sujeito que buscava o poder, ele queria o poder, né? Para ele. Então, Pilatos sabia, Pilatos sentiu. Nossa Senhora disse que quando ela falou que Pilatos foi avisado, né, com antecedência de que um prisioneiro estava vindo, né? Estava sendo levado para ele, amando lá de outro cabra lá, que agora eu esqueci o nome. Então, Pilatos, no lugar que ele ficava, tinha um nome de uma fortaleza, nossa, falou o nome de uma Fortaleza Antônia, parece que é esse nome, Fortaleza Antônia. Então, tinha um lugar alto em que ele se comunicava com o povo, porque ele ficava no lugar alto, e para falar, porque não tinha microfone, né? Então, todas as autoridades, foi Nossa Senhora que me disse, até Jesus fazia isso. Para falar, ele levantava o braço o máximo, levantava o braço, as pessoas, quando uma autoridade levantava o braço, todos ficavam em silêncio. Acabou. Era como uma espécie de crime se você não obedecesse. Então, Pilatos levantou o braço, né, para falar para a multidão. E todos ficavam calados quando ele ia se pronunciar. Então ele vê de longe, alguém avisa, ele sai, vai nesse lugar alto, olha e vê lá longe Jesus está vindo uma multidão atrás, né? Então ele entra novamente para o seu recinto e quando ele sai, Jesus já está ali próximo, né? E aí quando ele abre o diálogo com Jesus e claro que existem detalhes que o Evangelho não fala, que Nossa Senhora me falou. Inclusive que me disse Nossa Senhora, você acredita se você quiser, eu acredito 100%, que Pilatos tinha um filho paralítico. E que a esposa de Pilatos era uma mulher maravilhosa, maravilhosa por minha conta, tá? Nossa Senhora falou das virtudes dessa mulher, que era uma mulher cheia de Deus, a mulher de Pilatos, viu? Impressionante, a mulher
casou com um cara meio cascavel de chucaio, mas a mulher era gente boa. Então, ela era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, né? E ela tem uma visão, só que ela não entendia, né? Ela chamou de sonho. Aí o evangelho fala isso mesmo, que ela vai mandar dizer ao marido, não se meta com esse justo, ela chama Jesus de justo, porque essa noite eu fui atormentada em sonho por causa dele. O que é que essa mulher experimentou naquilo que ela chamou de sonho e que Nossa Senhora disse que, na verdade, foi uma visão? Ela tem uma visão na parte da noite e ela vê isso antes de Jesus ser capturado. Deus mostra para ela tudo o que vai acontecer com Jesus a partir dali, né, daquele dia da prisão. Então ela vê Jesus, vê Jesus, ela vai vendo tudo e achando que, quando tudo passa, ela achou que ela estava dormindo e que sonhou, né? Então, quando ela vê que Jesus foi preso, porque a notícia chegou na casa dela, e que o marido sai às pressas, ela logo manda o recado ao marido: não se meta com esse justo. Eu fui atormentada em sonhos por causa dele. Porque não foi sonho, foi uma visão. E ela vê, nesta visão, Deus lhe permite, aí vem aquela minha opinião de Pedro, né? Aí já não foi Nossa Senhora que me disse, que existem pessoas que Deus colocou exatamente ali, né, para fazer parte dessa história. E essa mulher de Pilatos é também uma dessas pessoas. Acredito até que Pilatos, que era um homem poderoso e que buscava cada vez mais o poder, ele se converte. Puxa, Pedro, Pilatos se converte? Eu tinha... Antes de Nossa Senhora me falar, eu já tinha visto em algum escrito. Parece que era de um padre. Não sei se era um padre da Alemanha ou da Itália. Eu lembro perfeitamente que era um livro de algum país da Europa, ou Itália ou Alemanha, e que foi traduzido para o português, não sei, faz tempo, e que falava do fim trágico, tinha lá assim, parece que o título era esse, o fim trágico de Pilatos. Então, eu acreditei, me acordo de Judas. É Judas? Não sei se era Judas que eu estava pensando aqui, mas Pilatos, vamos lá. O fim trágico de Pilatos. Então, eu sempre acreditei que Pilatos se ferrou, meu amigo. Foi um pouquinho dos infernos. Então, isso foi, desde cresci pensando nisso. Aí vem Nossa Senhora e me conta sobre a mulher de Pilatos, a visão que ela teve. Ela vê Jesus morrer, ela vê, Deus mostra para ela Jesus sendo crucificado, vê o marido, né, lavando as mãos, se acovardando. Então, quando ela tem tudo aquilo na visão, ela fica desesperada quando vê o que ela teve, que ela chamou de sonho, ela está vendo com os próprios olhos. Então, ela pede ao marido que não se meta com Jesus, não, né? Então, ela reconhece que Jesus é realmente Deus. Mas o que mais impressiona ela é que o filho dela, que era aleijado, agora eu não lembro o nome do cara, não. Eu não sei se eu anotei aqui em algum lugar. Mas ela me disse o nome do filho de Pilatos. Ela vê nesta visão a parte, não é a casa de Pilatos toda não, porque a casa de Pilatos é uma casa grande, né? E lá no final de um corredor que tinha, havia o quarto do filho de Pilatos, que era paralítico. Então ele estava lá. E ela vê, na visão, o quarto do filho desabando. Desaba o quarto. Ela não vê o filho morto, mas ela vê que a sua casa, essa parte, no final de um corredor, Nossa Senhora me explicou, que tinha aquele quarto e que ela vê a sua casa nessa parte desabar. Mas ela não vê mais nada, ela vê que desabou. Mas ela sabe que essa parte que ela chama de sonho que desaba é o lugar que o filho dela está. Aí o que é que acontece? Jesus é crucificado, é morto, e quando Jesus morre, há um terremoto que sacode toda a terra.
E ela, desesperada, lembra do que ela chamou de sonho, mas Nossa Senhora me explicou que foi uma visão. Ela lembra desta visão, ou melhor, deste sonho para ela, né? E sai correndo desesperada. O que é que ela encontra neste corredor? Ela encontra o filho dela, o filho que era paralítico, andando. Deus envia Nossa Senhora que disse. Deus envia um anjo que pede que o rapaz se levante. E ele vai dizer que ele não pode se levantar porque ele não tem força nas pernas, né? O anjo dá a mão para ele, o levanta e pede que ele siga ao corredor ao encontro de sua mãe. Não tinha mãe nenhuma ali, mas o anjo diz isso, que ele vá ao encontro de sua mãe. Então, enquanto o anjo está levantando, a terra treme, a mãe vê o tremor de terra, vê um estrondo e sai desesperada para socorrer o filho, que não podia andar, mas ela encontra o filho andando. Né? E quando ela encontra o filho andando, ela não entende o que aconteceu, e o filho vai explicar, né? Que um anjo apareceu para ele, né? E que o ajudou a se levantar. Então ela começa a entender que fizeram uma injustiça com Jesus. É aí que ela vai falar com o marido depois, né? O marido desesperado, ele chora amargamente, arrependido de não ter defendido Jesus, mas fazia parte. E ele Pilatos vai se converter. Ele vai ser um homem transformado, porque ele viu o sonho de Pilatos, o sonho dele era ter um filho. A mulher tinha um problema que não podia ter filho. E Pilatos tem um filho. E quando esse filho nasce, vem esse problema. Fica paralítico. E ele fica desesperado. Ou seja, o sonho de ver, né? O sonho daquele pai, de ver alguém lhe suceder, vamos dizer assim, vai por água abaixo. Porque as pessoas naquela época, se tivesse alguma deficiência, eles não aceitavam que ocupasse determinados cargos. E é por isso que Jesus, vou dizer uma coisa para tu aqui agora, mano. É por isso que Jesus, quando o Pedrão, meu xará, botou a espada, mas Pedro não botou a espada para cortar a orelha dele, não. Pedro botou a espada para cortar o pescoço dele, que a espada de Pedro era afiada. Pedro puxou a espada e deu com gosto. Mas Malco era um cara novo, era jovem, e tinha um projeto de vida, tinha um sonho a ser realizado. Mas quando Pedro bate a espada, ele tira, ele foi muito rápido, ele tirou, mas a espada saiu comendo aqui pela lateral e arranca a orelha dele pela cepa. E ele grita chorando, desesperado, mas quem estava ali achou que ele estava assim, chorando por causa da dor, mas ele não estava chorando por causa da dor, Nossa Senhora me disse. Ele estava chorando porque o sonho dele acabou. O sonho de Malco acaba ali. Como assim, Pedro? Porque ele sonhava em ser algo que sem aquela orelha era impossível. E Jesus, ele não disse nada para Jesus, ele só fez chorar. Então os outros soldados, eles quiseram avançar, mas Jesus mandou Pedro guardar a espada. E Jesus se colocou ali à disposição de todos os soldados. Mas Jesus baixa, ele mesmo vai abaixar, vai pegar a orelha sangrando, e sangue que escorria, e Jesus só vai colocar aqui e coloca a mão. Malco vem com a mão dele por cima. Jesus tira dele e Malco está com a orelha no lugar. E os soldados que viram a cena? Então, Malco não queria levar Jesus preso. Quando ele vê os outros soldados, se imaginar, os cabas vieram, eram vários grupos de, como é que Nossa Senhora falou? É o nome lá que eles dão. Vamos dizer assim, destacamento. Pronto. Eram vários destacamentos. Eles, depois que Judas deu o sinal, né? Judas deu o sinal da traição, então eles comunicam com todo mundo
que tenha segurança, que tenha guardas, que mandem para cá. Mandem para cá, que hoje a gente prende ele. Ao mesmo tempo, só que faltou, outro detalhe que Nossa Senhora falou, vixe, eles não encontraram o grupo suficiente de soldados, né, porque eles estavam também atrás de Dimas. Eles estavam atrás de Dimas. Só que Dimas foi preso primeiro do que Jesus, tá? Dimas foi preso primeiro do que Jesus e foi condenado logo. Quando Jesus vai ser levado para o Calvário, Dimas já está crucificado, Dimas já está lá, né? Está lá para ser crucificado também. Aí até toda aquela história que você e eu já sabemos do resultado, né, de Dimas, que, segundo Nossa Senhora disse na mensagem 458, quando tu crescer, tu que ser rei ou profeta? Perguntou quando criança Jesus, quando se encontraram. E Jesus respondeu, sou o rei dos reis, o profeta dos profetas, e te digo mais, quando eu morrer na cruz, tu estarás ao meu lado. Aí Nossa Senhora diz que Dimas lá vai lembrar daquelas palavras de Jesus. Ele vai se arrepender e vai ganhar o céu. Entende, meus irmãos? Então, o sonho de Malco acabou para ele. Ele chora. Então, as pessoas achavam que ele estava chorando pela dor que provocou o corte do fio da espada de Pedro. Mas ele não chorou por causa da dor. Ele chorou por causa do sonho dele, que agora já não pode mais. Né? Ele queria ser alguma coisa do templo. Nossa Senhora falou, mas eu não lembro agora o que foi. Era disso que era. Mas só para você entender, né, por alto aqui. Malco tinha esse sonho de ser algo no templo lá. Alguma coisa no templo. Mas para ser, não podia ter nenhuma deficiência. Eu estou te dizendo isso porque eu estava falando do filho de Pilatos e lembrei desse episódio, né? Que Pilatos sonhava em ter um filho, a mulher tem esse filho e o caba vem aleijado. Então, o sonho de Pilatos caiu por terra. Aí ele vai, lava as mãos por covardia, entrega a Jesus, o filho é curado, ele entra em profundo remorso. Aí ele se converte. Ele vai mudar de vida. Estou só dando uma pincelada no que Nossa Senhora me disse. Eu estou trazendo informações nessa live de coisas que eu escutei durante esses 35 anos. Não foi semana passada não, tá? Bom. Então, Malco, voltando um pouco aqui a Malco. E os soldados? E agora? E os soldados que, quando viram o milagre, eles não queriam prender Jesus. Eles não queriam levar. Né? Então, aqueles que estavam à frente, porque eram muitos, né? Aqueles que estavam ali à frente, que viram, eles recuaram. Eles baixaram a cabeça em silêncio. Quando viram Jesus fazer milagres, eles acreditaram que Jesus de fato era Deus. E agora? A sorte foi que foi chegando outros destacamentos que vieram surgindo ali igual a rato atrás do queijo. Então Jesus mesmo pede que eles cumpram aquilo que eles vieram fazer. Mas Malco sai ali, entrega, né, essa missão de levar Jesus para o chefe do outro destacamento, mas ele não vai mais. Porque ele sentiu profunda tristeza em ver Jesus sendo preso. Ele que sonhava em ocupar um espaço, alguma coisa lá no templo, e que só era permitido se houvesse o cabo fosse perfeito, se o cabo tivesse um zarolho, não entra não. Estou dando exemplo, tá? Tem o nariz torto, também não vai. E sobretudo, se faltar um órgão do corpo, aí é que não ia mesmo. Nossa Senhora me disse. Agora, eu nunca ouvi falar isso, aí agora é para os estudiosos, os historiadores, para pesquisar e tentar descobrir se era isso mesmo, né? Porque Nossa Senhora não vai mentir, eu acredito que era mesmo. Mas eu nunca tinha escutado falar, não. Pilatos vê o filho curado. O plano dos inimigos é, vamos matar Jesus, que a gente resolve essa parada. A gente quebra as pernas do movimento. Então, o tiro saiu pela culatra, porque depois que mataram Jesus, aí agora foi que o evangelho foi com força. Por isso que o ódio
né, a perseguição à igreja de Cristo. Aí eles começaram, mataram Jesus, então vamos tentar matar os outros, vamos ter que acabar com essa raça toda. Então, muitos foram mortos, apedrejados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a gente já sabe. De todos eles, parece que só escapou João, que foi levado, pô, não sabe disso não, viu? Não só foi o que me disse. João foi para a ilha de Pátmos, e lá escreveu coisas, Nossa Senhora, coisas misteriosas, mas você sabia que os cabas jogaram João lá no meio do mar para matar João? Se liga aí. Botaram para matar João. E João foi levado para a correnteza, pela correnteza para lá. E chegou até aquela ilha. E lá Deus fez revelações extraordinárias. E Nossa Senhora disse aqui em Anguera, foi 15 de agosto desse ano, ou 15 de agosto do ano passado, o livro continua aberto. Ou seja, o que que Nossa Senhora disse? O livro continua aberto. O livro aberto é esse aqui. Fechado está aqui. Ela está usando o livro como uma metáfora. Ela quer dizer o quê? Que o livro do Apocalipse continua aberto, ou seja, há profecias lá que ainda não se cumpriram. Entenderam? É isso que Nossa Senhora quer dizer. Com o livro continua aberto. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, tem coisa aqui para 2 noites. Mas eu não vou. Peraí, deixa eu ver aqui. Fortaleza Antônia, anotei alguma coisa de Fortaleza Antônia, mas não vou falar não. Bom, ela me falou alguma coisa interessante do diálogo que o Senhor teve com Pilatos, fora aquele que a gente já conhece, né? Quando Pilatos, uma coisa interessante, quando Pilatos interroga Jesus, ele não vê em Jesus crime algum. Então ele tenta, ele diz, eu já sei o que eu faço. Eu vou fazer aqui uma jogada, né? Eu vou tentar salvar Jesus. Mas quando pergunta lá, Barrabás ou Jesus, o povo prefere Barrabás. Aí complicou a situação. Ele tentando ajudar Jesus, disse, eu vou botar, porque o povo gosta de Jesus. Sim, Nossa Senhora me disse que, eu vou usar as minhas palavras agora, tá? Porque a de Nossa Senhora eu já não lembro. Os sumos sacerdotes, saduceus, fariseus, eles, essa palavra é minha agora, orquestraram, bem orquestrado a coisa. Pronto. Isso é orquestrado por minha conta, tá? Porque eu não lembro qual foi a palavra que Nossa Senhora disse, mas ela me disse que eles pagavam a pessoas para ficar no meio da multidão, entende? Eles ameaçavam, porque o povo tinha medo deles. Eles eram as autoridades, eles eram os poderosos. Então aquele povo simples que estava lá, que queria até defender Jesus, eles ameaçavam no meio do povo. Alguns eles pagavam para as pessoas ficar contra Jesus e gritar contra Jesus. Então muitas pessoas que foram beneficiadas por Jesus, ali naquela situação, eles se acovardaram também, Nossa Senhora disse. E que os poderosos daquela época ameaçavam o povo no meio da multidão, pagavam a outras pessoas para que eles ficassem contra Jesus, para que, como se diz assim, todo mundo está contra ele. Ninguém quer saber de tu mais aqui, entende? Quando na verdade era o contrário. Jesus era benquisto, era amado por aquele povo. Então quando Jesus, no momento que Pilatos fica em silêncio, Jesus vai dizer para ele, né? Que quando Pilatos começa a interrogar, Nossa Senhora diz que Jesus vai dizer para Pilatos, no teu coração, tu já me julga como inocente. Jesus vai dizer isso para Pilatos, né? E disse ainda, Jesus, o teu coração agora é capaz de compreender quem eu sou. Há um momento daquele diálogo com Jesus que o Evangelho não fala, mas Nossa Senhora estava lá, viu? Eu estava pensando que Nossa Senhora correu, foi? Foi não, viu? Nossa Senhora estava lá com as mulheres todas. As santas mulheres não arredavam o pé. Agora, os cabas tinham um respeito grande. Até os inimigos de Jesus não mexiam com Nossa Senhora, não. Nossa Senhora já me falou também que eles provocavam Jesus, mas
com ela não fazia nada. Eles tinham um respeito grande por Nossa Senhora. Olha que coisa interessante, né? Nossa Senhora também me disse que às vezes, quando ela estava com as mulheres andando, né, em alguns lugares que Jesus estava pregando, que Nossa Senhora saía andando com as mulheres, também não me falou por que estava andando, né? E que encontrava essas pessoas que eles baixavam a cabeça. Eles baixavam a cabeça e não diziam nada, nem olhavam para ela, entende? Talvez eles se envergonhassem, né? Porque Nossa Senhora não lhes incomodava. Por quê? Porque Nossa Senhora não queria destaque. Cristo também não queria, claro. Mas era Cristo que fazia os milagres. Era Cristo que dava, né, a ordem aos demônios para sair do corpo. Era Cristo que botava a mão no cego e fazia enxergar. E Cristo usava sempre uma estratégia interessante. Como em muitas localidades todo mundo se conhecia, então os sacerdotes conheciam as pessoas doentes, conheciam os cegos de nascença, conhecia todo mundo. Então, quando Jesus fazia um milagre, Jesus ia e dizia, se apresente ao sacerdote. Entende? Mas o que aconteceu? Por que tu tá assim? Não, foi o moço lá. Mandou eu me banhar na fonte, eu fiquei curado. Aí o cara pensou, vixe, ele vai duvidar? Ele vai achar que é uma farsa? Se ele viu aquela pessoa nascer com aquela enfermidade e só por ter encontrado Jesus e ser tocado, ele ficou curado? Então isso fez com que muitos do lado de lá, contra Jesus, se convertessem, né? Então, há muitos sábios, lembro do sábio Gamaliel, né? Está lá no Atos dos Apóstolos, o sábio Gamaliel dizia, olha, se o teu projeto ou tua obra vem dos homens, por si só está destruído. Mas se vem de Deus, ninguém poderá destruir. E quem se arriscar, entrará em luta com o próprio Deus. Então esse é o conselho do sábio Gamaliel. Que eu sempre aplicava isso quando, às vezes, padres, até mesmo da minha diocese lá no passado, que fazia crítica terrível e pintava e mentia, um horror, né? Então minha resposta era essa. Lembra das palavras do sábio Gamaliel. Se o teu projeto ou tua obra vem dos homens, por si só está destruído. Mas se vem de Deus, ninguém destrói. E quem tentar destruir, entra em luta com o próprio Deus. Anguera é um projeto de Deus. Se não fosse, já tinha sido destruído, porque tentativas de destruição foi que não faltaram. Eu vi muita gente que quis me derrubar e caiu por si só. E eu estou aqui, em nome de Jesus. Porque quem segura no manto de Nossa Senhora não cai. Eu vi muita gente da minha igreja, da minha diocese, que pintaram, como diz a metáfora, né? Pintaram e bordaram contra Pedro Regis. Muitos até deixaram o sacerdócio. Ao longo desses 35 anos, eu vi muita coisa. Então, eu devo, digamos, ser sempre grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez em meu favor. Além de me dar a graça da saúde, me deu a graça de poder ajudar um pouco a sua igreja. Claro que eu poderia fazer mais. Eu sei que a igreja não pode, assim, me dar um apoio grande. Eu disse ontem para Dom Zanoni, vou lhe dizer uma coisa. Eu gosto do senhor. Eu não estou falando isso aqui por puxa-saquismo, não, viu? Eu falo assim. Porque eu disse isso para ele porque ele foi Dom Zanoni. Claro que ele deve ter, obviamente, que isso é normal entre os seres humanos, ele deve ter alguns pensamentos que não são os meus. Ele pode discordar de mim em alguma coisa e eu discordar dele. Normal. Entende? Mas eu posso dizer aqui nessa live para vocês, nesse dia 17 de setembro de 2022, às 10h41, misericórdia, da noite, de sábado, que ao longo da minha missão, nenhuma autoridade da igreja me tratou com o respeito que Dom Zanoni me trata. Pronto. Mas eu digo aqui, não sei se ele está me assistindo ou se vai me assistir, mas eu digo, se um dia o senhor tiver que tomar alguma posição a mando de um superior seu, alguma posição contra Anguera,
pode tomar tranquilamente. Entende? Pode tomar tranquilamente. Se tiver que tomar alguma posição, que eu sei que por si só ele não tomaria, mas de repente pode vir uma ordem de cima. E quem é doido de desobedecer? Entende? Quer dizer, eu, né? Eu sou doido que desobedeço. Se vier uma ordem de cima e não for uma coisa... Mas para quem é consagrado é complicado, entende, irmãos? Um padre, um bispo, ixi, Maria. Eu que sou leigo, pode vir o chumbo que vier. Pode vir um calibre que vier. Eu estou aqui para receber a carga pesada e mandar de volta. Porque quando eu mandar de volta, se o cara vier eu bater de frente, eu sou leigo. O cara vai me tirar de que cargo? Eu não ocupo cargo na igreja. Eu não sou administrador paroquial, nem sou bispo para administrar diocese. Então, para mim, não tem problema, não. Se o cara vier, né, eu vou... Mas para ser honesto, estou dizendo isso aqui sem nenhum puxa-saquismo. Eu não devo nada a ninguém. Quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Não devo nada, nem a padre, nem a bispo, nem a papa. Nenhum deles. Eu devo a Jesus. Ali a cruz, ó. O crucifixo está aqui do meu lado. Aquele ali, macho, ali eu devo. Morreu na cruz para me salvar. E se eu não for fiel a ele, ele vai me mandar para o quinto dos infernos. Eu não sou doido. Quem é besta de querer ir para o inferno? Quero não. É muita coisa. Eu acho que eu deveria ter feito uma live. Mas não dava não, porque não ia ter tempo. Mas se eu fosse parar aqui, né, para falar de tudo, bote fé, que teria 30 dias não daria conta, não. Acredite. Bom, vou falar aqui para encerrar, porque já tomei muito tempo, né? Me empolguei, que era só uma hora. Eu não sei o que é que eu vou fazer, porque eu acho que daqui a pouco eu tomo um banho, desço a rampa, vou para Salvador, chego lá no aeroporto, paro o carro, baixo o banco, durmo dentro do carro mesmo. Não vou para casa de ninguém. Embora eu tenha um amigo em Salvador, mas ninguém me chama para dormir não, que eu não vou. Eu durmo dentro do carro, e quando for de madrugada eu pego meu avião e fico rodando pelo Brasil até chegar lá no Rio de Janeiro, né? Então no carro fica aí, viu, filho? 9h35, o bichinho desce aí no aeroporto do Galeão. E aí você me aguarde por perto, como nós combinamos. E me dê o volante que eu chego lá ligeirinho. Sim, para encerrar, o que é que eu separei aqui? Nossa, rapaz, despedida. Nossa, despedida. Quando nosso Senhor subiu ao céu, ele ressuscitou. Da Bíblia, que a gente conhece, eu não vou aqui citar porque são muitos, estavam lá também. Jesus, né? Nossa Senhora disse toda despedida, né? Já gerava saudade, mas que